A gente tenta mudar. Combinado? Beleza. Então, ok. Boa tarde a todos e a todas. Desejo aqui que tenhamos uma excelente mesa, mais uma mesa aqui do Encontro com o Científico, nossa terceira edição. Agradecer a presença de todos e todas, as pessoas sabem que está por aqui. De antemão já peço aí ajuda, né, na mediação e no debate, assim, que o senhor sempre ajuda de maneira muito certeira, né? Então, fica à vontade também para fazer aqui suas falas e, enfim, nos ajudar aqui também. Vamos lá, temos aqui hoje a presença da professora Estela. A professora Estela Zucchetti é economista, formada pela Unicamp, mestre em gestão ambiental e mestre em Business Administration, MBA, pela Universidade de Yale, nos Estados Unidos, com interesse na compatibilização entre o desenvolvimento e a conservação da Amazônia e no papel do setor privado nesse processo. A Estela trabalhou na OEA, Organização dos Estados Americanos, em projetos de gerenciamento de recursos hídricos, na Fundação Natura Bolívia, em projetos de pagamentos por serviços ambientais e no The Forest Dialogue nos Estados Unidos, em diálogos no Stakeholders sobre florestas manejadas e RDD. Também coordenou o projeto Florestas Familiares, no IPAM, a partir do escritório de Santarém, no Pará. Atualmente, a professora Estela é doutora pela Virginia Tech, onde também atua como professora assistente desde 2017. Também contaremos com a presença do Camilo Zeunes Neto, ele que é economista e mestre em sustentabilidade na Amazônia, atua como economista no Ministério da Gestão e Inovação de Serviço Público, tem passagem pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, contribuiu para o desenvolvimento do Programa Prioritário da Bioeconomia, PTBio, na Amazônia Ocidental. Ele também é sócio fundador da CETU, ESG, possuindo uma trajetória em bioeconomia, finanças sustentáveis, pagamentos por serviços ambientais e mercado de carbono. O nosso debatedor é o Bruno Xavier, que é economista formado pela UFRJ, com mestrado e doutorado pela UFO, foi estudante visitante da Universidade da Virginia Tech, Estados Unidos, em 2023. Atualmente ele é professor aqui do Instituto, professor substituto do Instituto de Economia e Relações Internacionais da UFO, possui experiência em análise e desenvolvimento de projetos ambientais no setor negócios sustentáveis. Seus principais interesses de pesquisa incluem questões relacionadas à alimentação, à questão agrária e ao meio ambiente. Então, esses são os nossos nomes, estamos aqui hoje, e com a palavra a professora Estela para a sua apresentação, e posteriormente o Camilo, com o filho Bruno, faz as considerações e abriremos para questões da plateia. Ok, só estou colocando as minhas notas aqui rapidinho, porque não deu certo, tá? Pronto. Então, acho que agora vai dar certo. Ok, vocês estão vendo a minha apresentação? Sim. Sim. Tudo certo. Então tá, gente. Bom, obrigada, né, pelo convite de estar aqui. Vocês estão vendo o primeiro slide que está com o meu nome? Estou vendo sua primeira tela, né? O nome do evento. Com Bioeconomia e Manejo Florestal Sustentável na Amazônia? Isso. Porque eu não estou vendo vocês agora, tipo assim, eu vou falar comigo mesma, tá? Então, gente, e se precisarem se comunicar comigo, Bruno, me chama no WhatsApp, que eu estou com aqui o telefone do lado. Então, gente, meu nome é Estela Schons. O Vitor Hugo deu uma introdução longa, né, para uma carreira que não é tão longa ainda, né, tipo, eu acho, não sei, né, mas hoje em dia eu sou professora de Economia Florestal no Instituto Politécnico e Universidade Estadual da Virgínia, que a gente só chama de Virginia Tech, e eu tive o prazer de conhecer o Bruno quando ele veio fazer não um sabático, mas um sanduíche comigo, alguns anos atrás, né. Então, Bruno, obrigada pelo convite, obrigado ao programa também por vir aqui. Bom, eu quero avisar logo de antemão que eu estou fora da Amazônia há muito tempo. Eu tenho experiência de Amazônia, morei em Santarém do Pará durante 3 anos, depois voltei para fazer trabalho de campo para o meu doutorado. E aí, quando eu virei professora, né, a maior parte do meu tempo eu tenho estado aqui e por conta da pandemia e outros motivos, durante o início ali da minha carreira como professora, eu tive que
ampliar um pouco, né, o escopo geográfico do meu trabalho. Então, hoje em dia eu trabalho não só na Amazônia, mas principalmente agora, nesse momento, nos Estados Unidos, mas eu quero dar uma retomada. E o papel, né, o Bruno aqui tem sido ótimo para isso, para voltar a trabalhar no Brasil. Mas eu tenho pensado muito, né, e agora porque eu tenho trabalhado no último ano em 2 papers sobre conservação e desenvolvimento na Amazônia, eu tenho pensado muito sobre o debate sobre bioeconomia e manejo florestal, porque eu trabalhei muitos anos, né, com manejo florestal quando eu estava em Santarém, no Pará. Então, é um assunto assim que me interessa muito e que eu acho que a discussão tem evoluído bastante, né? E ela é bem diferente do que ela era há 10 anos atrás, quando eu morei em Santarém. Bom, então, a primeira coisa que eu quero fazer hoje Tá vendo? Tá errado. As notas não estão funcionando. Eu vou mostrar o slide assim, pode ser? Pode sim, Tem dá problema? tranquilo. Não, tem Tem problema se eu mostrar assim? Bom, Não, tranquilo. tá. Então, é assim que a gente vai trabalhar. Bom, primeiro slide agora. Então, eu quero falar um pouquinho sobre bioeconomia. Eu achei que o Bruno fosse falar antes de mim. Então, eu meio que joguei aqui alguns conceitos, né, que estão andando por aí. Mas eu acredito que depois o Camilo e o Bruno vão dar uma amarrada melhor sobre essa ideia do que é a bioeconomia, né? Mas esse conceito de bioeconomia, né, essa palavra, ela não é nova, embora a discussão tenha sido muito intensa nos últimos 10 anos, eu acho. O conceito existe há pelo menos 50 anos e tem evoluído, né? E ele muda muito também de acordo com o contexto histórico, mas também local em que a gente está pensando a bioeconomia, né? Então, quando você pensa sobre bioeconomia aqui nos Estados Unidos, na Europa, na Amazônia, são coisas completamente diferentes, ou até mesmo na Amazônia em relação a São Paulo, né? O artigo acadêmico mais citado na hora da gente definir o termo bioeconomia é o de Wood Hans Clitu, de 2016, na revista Sustainability. E a ideia, nesse paper, os autores eles se propõem a fazer uma revisão bibliográfica dos diversos artigos acadêmicos, né, em busca de uma definição comum de bioeconomia. Eles não encontram um consenso para essa definição, mas eles identificam, assim, 3 visões, né, que ajudam a gente a pensar a ideia de bioeconomia. E essas 3 visões têm aparecido em todos os relatórios acadêmicos e não acadêmicos, né, que a gente chama de literatura cinza, que, então, os 3 são a biotecnológica, né, a visão biotecnológica, ela prioriza a pesquisa dentro da biotecnologia, a aplicação e a comercialização nos diversos setores da economia. E aí tem a visão que eles chamam de biorrecursos, que foca na produção das matérias-primas biológicas e na agregação de valor e desenvolvimento de cadeias produtivas e até mesmo a criação, né, de novas cadeias. E a terceira visão é a que a gente chama de bioecológica, que eu acho que para a gente é a mais... talvez esteja mais próximo do que a gente pensa quando a gente pensa bioeconomia para a Amazônia, que é a bioecológica. Essa visão foca na sustentabilidade, nos processos ecológicos, e a ideia é otimizar o uso da energia, dos nutrientes, promover a biodiversidade, né, através desse uso, e evitar também, né, monoculturas e a degradação do solo. Independentemente da definição de bioeconomia que você usa, a promessa que ela seria a solução para os grandes desafios que a humanidade tem enfrentado recentemente, né? Então, a gente pensa em mudanças climáticas, mas a gente sempre pensa em mercado de carbono, né? Para que ele serve, né? Mas para ajudar a gente a mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Você pensa, o outro grande desafio seria a degradação do solo, a insegurança alimentar, que é uma coisa que o Bruno trabalha, a insegurança energética, né, dentre os outros, sei lá, saúde. Para os países em desenvolvimento, a gente ainda se preocupa, e a gente sempre se preocupou, né, com a redução da pobreza, com a redução da desigualdade econômica, e até mesmo com a satisfação de necessidades básicas. Mas também, mais recentemente, um foco muito grande na parte de justiça social e na inclusão social de populações marginalizadas na economia.
ainda nessa ideia do conceito de bioeconomia, um relatório recente do BID, né, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, os autores apontam para essa necessidade de trazer a bioeconomia para o conceito que esteja mais perto de casa, ou seja, que atenda as especificidades de cada e aspirações de cada região. E eles também não encontram conceito, mesmo dentro da Amazônia, da região amazônica, esse relatório ele está olhando a bioeconomia para a Amazônia como um todo, não só a Amazônia brasileira. E a gente sabe que mesmo dentro da Amazônia brasileira, a diversidade é muito grande, né? Em termos de ecossistemas e culturas, né? E a tendência é que a gente pense aqui na Amazônia e na América Latina numa sociobioeconomia, no sentido de que a gente está tentando dar mais visibilidade, não só para a diversidade biológica que existe na região e que é promissora, né, do ponto de vista do desenvolvimento de uma economia toda baseada nessa diversidade biológica, mas também dar ênfase para essas dimensões importantes, né, sobre o modo de vida, o bem-estar das populações e do próprio meio ambiente na região. Aqui, quando a gente traz para o Brasil, né, embora a gente tenha conversado sobre bioeconomia nas diversas instituições governamentais e não governamentais, a gente já tinha, né, no caso da área florestal, né, a gente já tinha uma discussão sobre bioeconomia até mesmo antes do governo Lula, porque, de novo, é uma coisa que tem, né, que é tendência agora a gente conversar sobre isso. Mas no atual governo, a gente finalmente tem uma estratégia nacional de bioeconomia. E na estratégia nacional, a bioeconomia definida como um modelo de desenvolvimento produtivo e econômico, baseado em valores de justiça, ética e inclusão. E aí eu estou lendo, né, capaz de gerar produtos, processos e serviços de forma eficiente, pautada no uso sustentável, na regeneração e na conservação da biodiversidade, norteado pelo conhecimento científico e tradicional. Está rolando aqui uma mensagem de WhatsApp que eu estou olhando. Professora, a senhora está passando o slide ou é esse que Não, eu não fiz muitos slides. Ok. É só para vocês saberem sobre o que eu estou conversando. Então, agora eu estou falando sobre a bioeconomia no Brasil. Tá? Eu não tenho muitos slides, porque senão vocês vão ficar olhando só os slides e não vão... Eu não gosto de muita coisa no slide. Tá, então, assim, então, só para recapitular, eu estou falando a definição de bioeconomia que está dentro da estratégia nacional, e a ideia ali é que, diferentemente do que você encontra em outros lugares, né, você tem essa ideia de que é um novo modelo de desenvolvimento econômico. E eu acho que isso é interessante a gente colocar, né, que a gente, na verdade, está tentando pautar todo o que a gente fez com o PPCDAN lá em 2003, né, de tentar reduzir o desmatamento através de uma integração de políticas públicas com diversos ministérios e secretarias do governo. Pelo que me parece, pelo menos aqui de fora, parece que o esforço seria fazer isso agora, de você coordenar, utilizar já o arcabouço regulatório institucional que existe, construir em cima dele, e criar as condições para que você tenha um novo modelo de desenvolvimento econômico e produtivo e econômico, né, que eles chamam aqui. E para trazer mais para o chão, né, mais para próximo de nós, a Estratégia Nacional de Bioeconomia, a gente tem o Plano Nacional de Desenvolvimento da Bioeconomia, que é o PND-Bio. Eu acho que o Bruno vai falar sobre isso mais tarde, que ele coloca lá as diretrizes, né, para a implementação da estratégia nacional. Tá? Então, isso é que está acontecendo em termos de discussão de modo geral, tá? Eu só queria, trazer um pouco, assim, das definições de bioeconomia para todo mundo saber do que a gente está falando. Me desculpa se isso está sendo muito redundante para vocês, tá? E aí eu quero baixar um pouquinho mais para trazer a gente perto do manejo florestal, e eu, nessa apresentação, eu gostaria de pensar sobre a economia, o que seria uma bioeconomia com base florestal. Eu sei que a discussão no Brasil é enorme sobre isso, e eu tenho certeza que o Camilo vai dar muitas contribuições valiosíssimas sobre o que está acontecendo. Aí eu vou falar mais do ponto de vista teórico, né?
do que eu tenho visto a partir como acadêmica daqui, tá? Então, eu espero que o debate seja, né, tipo, esse do que a gente vê como academia e né, do ponto de vista de quem está implementando essas políticas e projetos, né, programas e projetos, tá? Então, quando a gente pensa em bioeconomia com base florestal, se vocês estão familiarizados com o que acontece na Amazônia, né, e as coisas mudaram muito, eu tô com mais de 40 anos agora, e o que eu aprendi na escola sobre o que era, né, em geografia, eu lembro a Estela lá no Colégio Militar no Rio de Janeiro, aprendendo sobre a floresta amazônica, né, e o que a gente aprendia sobre o modo de vida das pessoas e tal, a gente sempre aprende, né, que a floresta, ela faz parte, não só na Amazônia, mas no Brasil como um todo. Tem um papel muito importante na nossa cultura, né, e no caso da Amazônia também, no dia a dia das pessoas, no modo de vida das pessoas, né. E quando a gente pensa em bioeconomia com base florestal, a gente está pensando na gestão florestal com base em florestas nativas, né? Quando a gente pensa para a Amazônia, porque você pode pensar em manejo florestal de florestas plantadas, que é o tipo de situação que eu vejo aqui, né? Então, a gente pensa na gestão de florestal com base, com foco nessas florestas nativas, né? Uma dependência moderada na biodiversidade e tem se falado muito na mitigação dos efeitos, né, das mudanças climáticas, das emissões de CO2, mas isso é o que a gente tem visto aí na literatura como definição, mas eu acredito que vai muito além disso. Acho que o sequestro de carbono e emissões evitadas são só consequência do que deveria ser o desenvolvimento, né, com base florestal. Tá? Então, seriam, tipo, co-benefícios, não deveriam ser objetivos primários, né? Então, tá. Então, assim, essa só queria dar para vocês uma pincelada sobre o conceito de bioeconomia, né, de como a gente pensar nisso para a Amazônia e a bioeconomia com base florestal, que é onde entraria a ideia do manejo florestal sustentável, né? Deixa eu passar o próximo. Bom, quando a gente pensa numa bioeconomia com base florestal, a gente está sempre pensando em sustentabilidade, né? A ideia é que você possa gerar o desenvolvimento econômico, que você possa fazer o uso dos recursos naturais, dos recursos florestais, mas que você permita que esse uso seja sustentável no sentido de que tanto a gente aqui, as gerações presentes, quanto as gerações futuras, possam continuar a usufruir desses recursos florestais. E aí, quando a gente pensa em manejo florestal, eu falo manejo florestal, eu já penso na ideia de sustentabilidade, mas nem sempre, né? Quando a gente fala fazer manejo florestal, nem sempre é com a ideia de sustentabilidade, dependendo de quem você está conversando, pode ser associada à parte de extração madeireira pura e simples, né? Embora não seja simples mesmo quando ela não é feita de baixo impacto. De modo geral, o manejo florestal sustentável ele se refere a série de atividades operacionais e as técnicas que a gente chama de civiculturais, ou seja, de você, que tipos de tratamento você vai dar ali para a sua floresta. No caso de florestas nativas, você não vai plantar, né? Ou você vai estar desenhando um plano de manejo que você vai pegar e às vezes você vai fazer o desbaste das árvores, às vezes você vai fazer a colheita de algumas para você poder... eu sei todo o vocabulário em inglês, eu não vou saber em português. Mas a ideia é de que você tenha tratamentos civiculturais na floresta, como você faria, como você tem tratamento quando você está cuidando de um doente, você tem quando você está cuidando de uma floresta, né? Para você atingir os seus objetivos, né? E a ideia é que esse manejo florestal sustentável ele seja feito com base científica, mas também com base hoje em dia a gente fala muito com base no conhecimento tradicional, né? De novo, com a ideia de que você possa fazer uso da floresta sem comprometer a integridade ecológica e que você possa continuar a tirar esses benefícios dela hoje e para o futuro, né? A ideia do manejo florestal sustentável
tomou força, só para recapitular um pouquinho, porque eu acho que a maioria de vocês é mais novinho do que eu. Tomou muita força depois, embora a gente já tinha na legislação, já tivesse na legislação brasileira algum regulamento apontando para a ideia da necessidade de fazer o manejo, de ter o plano de manejo aprovado pelo IBAMA e tal. A ideia de manejo florestal sustentável, ela tomou força depois com a Eco 92 no Rio de Janeiro, né? E através dos anos houve muito investimento em manejo florestal para a produção de madeira, mas também para a produção de produtos florestais não madeireiros, né? Que a gente chama, por exemplo, quando você tem sementes, óleos, todos aqueles produtos da floresta que a gente vê nos rótulos da Natura, né? São produtos florestais não madeireiros, né? Semente, fruta, resina, óleos. E então, ali, logo depois da Eco 92, teve muito investimento de organizações internacionais e em fundações para o manejo florestal, para a produção madeireira, tipo o Banco Mundial, né? Teve todo um programa dentro do Banco Mundial para isso. E a motivação forte naquele primeiro momento era usar o manejo florestal sustentável como ferramenta de geração de renda e também, não só para conservar, mas também para diminuir a pobreza. Né? Existia muito forte essa discussão de que o desmatamento estava relacionado com o nível de pobreza e que a gente precisava aumentar o valor da floresta para poder reduzir a pobreza. Né? Só que quando a gente olha, só para voltar, né, quando a gente pensa em manejo florestal para fins madeireiros, né, de produtos madeireiros, a gente pensa o que a gente fala de extração de baixo impacto, tá? Que são essa série de técnicas que permitiria que você extraísse, fizesse a coleta seletiva sem você danar o meio ambiente, né, a floresta em que aquela tora está inserida, tá? Mas quando a gente olha para os resultados, né, em termos dos objetivos do manejo, então, conservação, geração de renda e redução da pobreza, os resultados não são sempre os que a gente gostaria de ver, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, os objetivos, né? A gente tem a valoração da floresta em pé, a viabilidade econômica, e depois os impactos, os resultados. Eu quero falar um próximo sobre a viabilidade econômica, os resultados dos impactos ambientais e sociais. A gente vê, do ponto de vista de viabilidade econômica do manejo florestal sustentável, que mesmo, embora existam estudos que mostram que o manejo de extração de baixo impacto seja economicamente viável e competitiva, né, mesmo dentro de concessões florestais, ela nem sempre é viável, né? Então, tem até um trabalho premiado da Maísa Isabela Rodrigues, de 2022, né? Tem um prêmio do Serviço Florestal, que eu não sei se ainda tem, Camilo, sobre estudos de economia e mercado florestal, mas esse de 2022, ela mostra os valores negativos de valor presente líquido, né? Das concessões florestais federais, estaduais, e o único caso que ela olha de valor presente líquido positivo é de uma experiência, né, que eu acho que é da Conflona, que ela olha, mas a gente sabe que manejo florestal comunitário, de escala industrial, mas altamente subsidiada, através do tempo, principalmente desde a Eco 92, ali um pouquinho, né, os primeiros investimentos começaram lá. O manejo florestal comunitário e familiar é a mesma coisa, né? O manejo florestal comunitário e familiar é aquele que acontece em territórios indígenas, quilombolas, mas também dentro de assentamentos, né? E às vezes você tem que a gente chama de manejo familiar, né? Quando você pega as áreas de reserva legal de vários assentados juntos e você maneja dentro de um plano de manejo para que ele se torne viável, né? E também os resultados são mistos, assim, a maioria das vezes não é viável, né? É viável quando você tem uma escala mais industrial e quando é altamente subsidiado, né? A Shona Humphreys é uma cientista com quem eu já trabalhei e ela tem toda uma metodologia que ela desenvolveu para fazer essa análise de viabilidade de manejo florestal comunitário, mas a maioria dos trabalhos estão em português e são feitos pelo pessoal aí do Brasil, que é bacana. Mas
vocês precisam desenvolver trabalho robusto, de análise financeira e tal, mas também de análise de impacto, que eu vou falar mais tarde e apresentar em lugares, conferências internacionais, porque está faltando gente, está faltando brasileiro para fazer barulho nesses espaços. Tá? E aí também, do ponto de vista ambiental, bom, pobreza, também existe pouca evidência robusta de que o manejo florestal ajude a reduzir a pobreza. E do ponto de vista de impacto ambiental, ali na floresta, nos lugares onde acontece, onde tem o plano de manejo, até agora não se observou, né? Eles estão chegando no seria o segundo ciclo de extração madeireira. A gente não vê uma recuperação da floresta, né, que seja satisfatória, vamos dizer assim. E do ponto de vista do desmatamento, existem vários estudos que mostram, por exemplo, que áreas protegidas ajudam a diminuir o desmatamento, mas existe muito pouco que mostra efeito positivo ou negativo do manejo florestal, de planos de manejo florestal sobre o desmatamento. A gente está fechando um trabalho agora que mostra que existe um pouco de desmatamento evitado, né, a partir dos dados que a gente tem de Rondônia, Pará e Mato Grosso, mas ele é muito pequeno, né? Assim, em termos de área até que seria grande, mas existe também um efeito de leakage, né, que a gente chama. E eu sei que eu estou falando demais, então eu vou continuar em frente. Aí, né, então, assim, qual seria o grande... Existem vários desafios, tá, para o manejo florestal, mas do meu ponto de vista, como economista, eu vejo que a gente pode resumir na palavra ou no termo custo de transação. Né? Primeiro que você tem o desenvolvimento e a aprovação do plano de manejo, que demora um tempão, é super custosa, né? Tipo, você tem que pagar os técnicos e tal. Depois que você consegue passar por toda a burocracia e aprovar o seu plano de manejo, você tem a parte do monitoramento, depois o monitoramento da madeira, para onde que ela vai, existe muito problema com a madeira esquentada, que é difícil de monitorar, fora o problema de leakage, né? Então, todo o sistema de como a madeira é produzida e tal, e as dificuldades os custos de transação relacionados ao plano de manejo, levam, né, tipo assim, a tornar uma atividade muito difícil e acaba que a extração ilegal de madeira, ela continua acontecendo e ela não é só um vetor de desmatamento, mas também da degradação ambiental, é um dos principais drivers, né, de degradação ambiental, tá? Então, assim, quando você olha, desculpa aqui está presente. Quando você olha a discussão da bioeconomia, ela está muito mais focada, eu acho que é por isso, né, na parte de produtos florestais não madeireiros. Porque a dificuldade que você tem de trabalhar com os produtos madeireiros é tão grande, né, que a gente parece que a discussão tem se focado muito nisso, e a grana também que está vindo de atores externos para a bioeconomia, para projetos e programas, tem focado nos produtos florestais não madeireiros e em carbono, né? Os desafios de custo de transação, eles também estão presentes aqui, mas o que acontece, a grande diferença é que quando você tem que extrair madeira, você tem um uso consultivo, né, da floresta, ou seja, você extrai a madeira, você tira aquela árvore dali, você tira a estrutura que vai com ela e todos o conjunto de serviços ecossistêmicos, né? E o que não é o caso quando você tem produtos florestais não madeireiros, né? Então, além disso, a gente sabe que a economia da Amazônia sempre foi enraizada, como eu estava falando antes, nos produtos da floresta, né? Então, a gente, morando no Pará, e aí eu vi um estudo recente, acho que de 2 anos atrás, ou 1 ano atrás, que mostra de maneira detalhada, pelo pessoal da UFPA, que mostra de maneira detalhada a importância da bioeconomia, né, do açaí, do cacau, da castanha do Pará, são os 3 principais, e para a economia do Pará, né, tipo, gera um valor agregado quando você usa a metodologia de matriz insumo-produto, né, de 5,4 bilhões
de reais em 2019 e 224 mil empregos naquele mesmo ano, só para a economia do Pará. Então, faz sentido, né, que você tenha esse foco também no desenvolvimento de uma bioeconomia com base em produtos florestais não madeireiros. E, por último, a gente tem que pensar que o tamanho do nosso passivo ambiental é tão grande agora, ou seja, o tanto que a gente precisa recuperar, pelo menos do ponto de vista da legislação, que existe muita oportunidade para a gente plantar espécies nativas e produzir produtos não madeireiros, mas também para produzir créditos de carbono e de outros serviços ecossistêmicos. Então, assim, eu estou passando, eu sei que eu estou me demorando e eu já estou terminando, é meu último slide, mas eu acho que a gente tem que pensar, parar um pouco para pensar nas nossas experiências anteriores com manejo florestal, madeireiro e não madeireiro, mas também com madeireiro, porque a extração de madeira ela não vai embora, tá? E a gente tem que pensar um pouco sobre como a gente vai levar isso em frente, né? O que a gente pode fazer para aprender, o que a gente pode aprender dessas experiências passadas para o desenvolvimento de uma bioeconomia de bases florestais para a Amazônia? Acho que o grande problema, como economista, que eu vejo dos recursos naturais, economista dos recursos naturais, é a questão da necessidade de fortalecimento de alguns elementos estruturais. O principal deles é a questão do direito de propriedade, né? Eu dou uma aula de direito de propriedade relacionada à parte de governança, né? Eu dou aula de economia florestal aqui na Virginia Tech, e na primeira parte do meu curso, eu falo sobre a importância dos direitos de propriedade para o funcionamento de uma economia de mercado, né? É um pressuposto básico para que você consiga chegar num resultado de uma alocação eficiente dos recursos escassos, né? E quando a gente fala de direito de propriedade, a gente está se referindo ao conjunto de deveres, direitos, privilégios, limitações, responsabilidades que o dono da terra tem, né? Com a terra. E eu estou pensando na terra, com floresta, como meu recurso escasso, tá? E quando a gente pensa, né, em direito de propriedade, que é o termo em economia, a gente já pensa em título da terra. E todas as políticas que a gente tem visto de desenvolvimento e conservação, elas apontam para a necessidade de você dar título para a galera, né, que está em campo, está lá no solo. Segundo a teoria econômica, existem 4 elementos, no entanto, que precisam estar presentes para que você tenha direitos de propriedade, mercados que funcionem, né? Então, o primeiro deles é a exclusividade, que significa que todos os benefícios e os custos, né, de usar o recurso, esses benefícios e custos vão para o dono. É aquela ideia de você ter o direito bem definido. A transferibilidade, a ideia de que existe mercado para aquele recurso. A universalidade, que é a ideia de que todos os recursos disponíveis têm dono, então, tipo, não tem área devoluta, que é o caso que tem agora, né, não destinada, ainda na Amazônia. E a aplicação e execução, o fato de que você tem um direito de propriedade que foi bem definido, mas que vai ser executado, né, que você pode contar com o Estado, através do poder de polícia e do judiciário, para garantir esse seu direito, né, que você tem. E quando, né, ainda segundo a teoria, quando um ou mais desses elementos não estão presentes, a teoria diz que existem falhas de mercado, surgem falhas de mercado e o preço dos produtos e serviços não vão refletir o seu verdadeiro valor. E é nessas condições que a gente vê o desmatamento acontecer e a degradação ecológica acontecer. Então, isso significa, primeiro, que a gente precisa trabalhar na questão fundiária, não só na questão de titulação de terras, mas mais do que isso, é na questão da segurança da posse da terra, tá? E eu sei que eu já estou avançada no tempo, então eu posso definir isso depois para vocês, se vocês quiserem, mas a ideia de que, independentemente de você ter o título ou não, de que você tem essa percepção de que a terra é sua e que você pode usar e que você pode investir, e que esse direito de usar a terra vai ser reconhecido pela sociedade, tá? Inclusive, não existem muitos estudos, fala-se muito na importância da segurança da posse, e não só da titulação,
para a redução do desmatamento, mas a gente acabou de terminar um estudo agora que foi aceito no World Development, que mostra, através de dados do CAR no Acre, justamente que, assim, é a segurança da posse da terra, mais do que o título, que é importante para a redução do desmatamento. E aí, nesse sentido, quando a gente pensa na segurança da posse da terra, a gente tem que pensar não só na titulação, mas na governança fundiária como um todo. No conjunto das instituições, das regras, dos processos que são definidos socialmente e localmente, que dão legitimidade para o uso da terra. Então, essa é a primeira coisa, o primeiro grande obstáculo para a gente fazer em frente, eu acho, com a bioeconomia na Amazônia, em vários aspectos. Tá? E talvez seja o meu principal ponto. A outra coisa que eu queria trazer de volta lá do começo é que a gente tem que pensar da bioeconomia versus a sociobioeconomia. Então, na ideia de que a gente está construindo, co-construindo ou desenvolvendo com as populações locais essa bioeconomia. Então, elas não são só, tipo, uma instituição que nem quando eu trabalhava para a ONG ou para a instituição internacional. Você chega, propõe um projeto para uma comunidade, depois você vai falar com eles, ou então envolve em escrever o projeto, mas eles, as populações locais, fazendo parte da criação das ideias, entendeu? Não só de receber aquele recurso, porque alguém escreveu um projeto e conseguiu aquele recurso por um determinado número de anos. A gente precisa co-criar, co-desenvolver esses projetos, respeitando, né, as especificidades locais e a cultura, o modo de vida deles, mas eles têm que fazer parte, as ideias têm que vir deles também, porque isso também tem que servir como motivação do que eles podem levar a cabo, a ideia de sustentabilidade, depois que o projeto acabar, depois que aquele capital inicial que a gente precisa acabar, né? E a outra coisa que a gente tem que pensar é na questão do custo de oportunidade da conservação, que ele é muito alto ainda, né? Em relação à agricultura, em relação à pecuária e a outros usos, né? Aqui na Virgínia a gente está preocupado com fazenda solar, a gente está preocupado com um data center, né? Porque a conversão de floresta está acontecendo aqui também, desmatamento também está acontecendo aqui. E na Amazônia o negócio também, né, o custo de oportunidade da terra é muito alto. Não preciso explicar para vocês, porque todo mundo é do PPGE, né? Só para terminar, várias das coisas que eu estou dizendo aqui não tem muitos estudos com metodologias robustas que fazem essa análise causal, que a gente chama de causal, através de métodos de econometria e tal, mas existe muito dado. E tem muita gente, que não é brasileira, e que nunca pisou no Brasil, nem na Amazônia, e está fazendo análise sobre isso, tá? Normalmente relacionado a desmatamento e a pecuária, mas tem lacunas de conhecimento que a gente precisa preencher, e é brasileiro que precisa preencher. Eu quero poder chegar numa conferência de economia dos recursos naturais e ver um brasileiro representando o pensamento de bioeconomia, tá? E o que a gente vai fazer para reduzir o desmatamento numa mesa sobre o tema. Eu acabo de voltar de um verão que eu fui a 2 conferências internacionais e que eu vi um monte de americano e um monte de europeu falando sobre o desmatamento na Amazônia, e inclusive uma delas era gente grande, tá? Falando sobre isso na área de economia, na nossa área, né, de conhecimento, mas não tinha nenhum brasileiro, e aquilo foi muito frustrante. Uma das razões pelas quais eu quero voltar a focar na Amazônia, tá? Então, se vocês tiverem interesse em conversar e saber o que significa isso, porque eu tenho certeza que através do programa de vocês discutem, mas um pouquinho mais do que a gente faz através desse trabalho, por favor, entre em contato, tá? E é isso, eu espero, desculpa, falei muito. Agora é a hora do Camilo. Falou no tempo, até menos, inclusive. Se você falasse aí mais 1 hora, estaria tranquilo. Só reforçar que a gente tem bastante pesquisadores aqui dessa mesma área, talvez até similar. Acho que está sendo muito profícuo. Eu não sou da área, sou da macro, mas tem muita gente no nosso programa que
dessa área que a senhora trouxe aqui agora, então acho que, com certeza, essa indignação da senhora é compartilhada aqui por outras pessoas também. A gente precisa Agora, dar professor, visibilidade a esse trabalho que uhum. vocês fazem. O professor Obrigada. Camilo, então, está com a palavra, e depois o Bruno, e a gente reabre para discussões, perguntas, inquietações. Tudo bem. Olha, eu tô assim, eu comecei anotando algumas coisas, mas eu preferi não anotar, porque você falou diversas coisas, Estela, que são muito pertinentes. Estou muito feliz de ver você falando, tá? Achei muito coeso o seu raciocínio, né? Típico de professor de um alto gabarito. E realmente, assim, você citou diversos pontos que eu provavelmente vou citar na minha apresentação. E achei muito interessante seu trabalho com manejo florestal. Vocês também citou diversos gargalos, né? A gente vê que o manejo florestal ele poderia ser uma chave, né? Um motor catalisador do desenvolvimento. Ele acaba que não vai por esses motivos que você está citando, ao ponto da gente conversar sobre marchetaria, né? Que é um pedacinho desse tamanho, assim, do que pode ser o manejo florestal e a economia da madeira, eu vou falar assim. Já tive a oportunidade de visitar alguns lugares que têm o manejo florestal ativo e, enfim, eu acho que eu vou falar mais na minha apresentação, mas, poxa, parabéns, assim, conta comigo, o que for preciso também, e vou ficar muito feliz se avançarmos uma conversa, mas parabéns, eu vou encerrar aqui porque não deu tempo de anotar tudo, muita coisa legal, muito termo interessante, né? Acho que o fato de você estar no dia a dia da aula, você concatenando muito bem teorias econômicas, né, com os aspectos práticos da economia dos recursos naturais, como você citou, também achei bem interessante. Se quiser colocar sua apresentação, pode ficar à vontade, Camilo. Pronto, era a minha apresentação? Era a hora da minha apresentação, é? Achei que você ia discutir um pouco. Bacana. Tá bem. Assim, eu pensei, pode até refletir aqui, mas eu pensei em debater ao final das apresentações, porque geralmente o pessoal Legal. faz perguntas, e responde os Tranquilo. dois, acho que tem uma interação melhor. Tá bom. Vou agora, vou abrir aqui, tá bom? Fazer o mesmo processo que a Estela. Puxar para cá. Vocês estão vendo? Sim, perfeito. Eita, já está lá. Bem, também preparei aqui uma apresentação, são 20 slides. Eu acreditei que ia ter mais ou menos esse sentido mesmo, né? A professora Estela com bastante conhecimento acadêmico, tá? Eu já priorizei fazer algo mais do ponto de vista prático, né? Eu não sou professor, fazendo esse adendo, ainda não. Pretendo ingressar no doutorado em breve, mas acabou que eu fiz muito da minha breve carreira também no setor produtivo, ou no governo, ou no terceiro setor, ou na área privada. Então, eu tenho bastante conhecimento prático, né? E, como economista, naturalmente, eu tento aliar os conhecimentos, né? Tentar fazer também concatenar essas duas formas de chegar ao mundo, o modo prático e o modo técnico, vamos dizer assim. Bem, eu me chamo Camilo, sou um pouco mais novo, talvez mais velho que todo mundo, mas eu tenho 36 anos, tenho um mestrado, fiz na Universidade Federal do Amazonas, foi em Economia Ambiental, né, um programa de sustentabilidade na Amazônia, que é cheio de gente muito fera também, vários professores num gabarito enorme, e realmente é uma imersão na Amazônia, né? Eu não sei quantos daqui já foram na Amazônia. Eu nasci no norte do Brasil, apesar de ter ido morar no Rio de Janeiro também, um pouco jovem, e foi lá, inclusive, onde eu conheci o Bruno. Mas e fiz grande parte da minha carreira no setor público na Amazônia, foi onde a gente discutiu o Programa Prioritário de Bioeconomia, né, que foi como o Vitor falou, e que foi realmente também uma imersão sobre economias, né? Assim, grande parte da minha apresentação vai ser nesse sentido, tá? Então, queria agradecer também o convite, o Bruno, meu amigo já de muitos anos, e está sendo um prazer, né? Estar conversando aqui. De novo, ouvir a professora falando foi bem profícuo, assim, agradeço.
Vamos nessa. Bem, eu tenho como objetivo nessa apresentação simplificar um pouco do entendimento do que é bioeconomia, né, do que é a Amazônia, sobretudo, e discutir, né, eu queria que todo mundo aqui, quando a gente saísse, pudesse discutir o que seria a bioeconomia. Eu não sei, de fato, se existe uma linha de estudo dentro do programa aí da Universidade Federal de Uberlândia, mas necessita de uma imersão para a gente poder discutir sobre isso. Então, assim, aparentemente a gente não sabe nada, mas a gente sabe um pouquinho. E a gente acaba que aplica esse pouquinho que a gente sabe e a gente tem muito resultado, né? A gente espera, porque os resultados estão sendo mensurados, né, em tempo real, mas a gente acredita que a gente leva o conhecimento e consegue retornar algo para a Amazônia e, consequentemente, para o mundo todo, porque uma coisa interessante aspectos geográficos, como o carbono, por exemplo, ambientais e ecossistêmicos, não tem muro, não tem parede, né? Se a gente está fazendo bem para a Amazônia, naturalmente a gente está fazendo bem para a coletividade. Então, assim, é super interessante a gente pensar por esse lado também. Bem, e como premissas, para a gente começar a discutir sobre isso, a importância disso, a gente tem que entender que o mundo está sobre uma emergência climática. Existem pessoas que realmente não acreditam nisso. E aí, paciência, né? A gente tenta demonstrar isso com ciência, enfim. Mas a gente está sobre um aspecto de emergência climática, uma premissa, né, que eu faço antes de entrar em qualquer discussão, porque realmente, se não existe alinhamento nessa premissa, a gente acho que não avança, por mais que a gente queira, tá? E que há também uma relação direta entre o incremento de renda, né, para a Amazônia, e aí eu vou começar a entrar em alguns desdobramentos disso, né, como comunidades, populações ribeirinhas, associações, cooperativas. Esse incremento de renda leva naturalmente a uma ação de conservação. Então, assim, isso é uma premissa também que a gente precisa ter estabelecida, porque existem algumas pessoas que também não acreditam nisso, né, junto com ciência, porque leva um efeito renda, né, um contrário, que a pessoa naturalmente vai querer desmatar porque ela tem mais renda, vai conseguir comprar, por exemplo, alguns bezerros, isso faz com que ela precise derrubar um pouco da floresta, mas eu trato isso como premissa, né, de modo geral, de que há uma relação direta, positiva, entre incremento de renda e conservação. Vocês estão vendo? Estou passando, né? Sim, Tá sim. tá ótimo. Tá, beleza. Vou abrir minhas notas aqui agora. Bem, para a gente desmistificar, né, eu estou chamando assim essa primeira parte da apresentação, a desmistificação da bioeconomia, eu queria trazer alguns conceitos dentro desse grande conceito que a gente está discutindo aqui, bioeconomia, que são importantes para a gente entender e prosseguir com o entendimento, né? Primeiro é de cadeias de valor. Por que a gente não chama de cadeias produtivas, né? Porque tem esse pressuposto também que cadeia produtiva é algo muito bem estabelecido, né? Com a cadeia de suprimentos, né, entre fornecedor, intermediário, fabricação e comércio muito bem estabelecida. Enquanto que as cadeias de valor, elas carecem um pouco desses elos, né, de uma cadeia bem fechados. Isso faz com que também a gente consiga analisar de uma forma mais ampla, né? Então, a gente traz aspectos sociais, muitas das vezes, para dentro das análises, por conta de analisar o valor que é produzido ao longo dela, e não tão somente o que é produzido ou como é produzido. Então, assim, a gente, quando está falando de bioeconomia, a gente não... Por exemplo, a gente fala da cadeia de valor da castanha, a gente fala da cadeia de valor do açaí. Então, assim, não sei se utilizam também para outros assuntos, mas provavelmente vocês vão ouvir falar de cadeias de valor, tá? Lembrar que dentro dessa cadeia existem os elos, né? Lembrem correntes mesmo, né? Então, assim, muitos desses elos na cadeia de valor, e eu vou usar alguns exemplos aqui, eles estão quebrados, eles não existem. Então, assim, é literalmente isso, você estudar e trabalhar com bioeconomia, você construir esses elos, né, de uma corrente, né, de uma cadeia, e a gente conseguir fortalecer, deixar essa corrente mais forte, né, porque
falta uma infinidade de coisas nesse processo, desde financiamento, desde mão de obra, né? A economia do trabalho é algo impressionante quando a gente vai pensar dentro da bioeconomia. Então, é muito comum também você ouvir falar de elos da cadeia de valor, né? A questão social que está incluída nessa questão da cadeia de valor, né, que é uma análise mais ampla, mais holística, eu posso chamar assim, você tem a presença de povos tradicionais, né? Que são o quê? São pessoas que, historicamente, elas vivem naquele lugar há milhares de anos, né? A gente tem sambaquis na Amazônia, que são escavações arqueológicas que mostram que tem povoados lá de 3.000 anos, 2.000 anos. Iranduba, que é do outro lado de Manaus, existe o solo lá é composto por terra preta de índio, é um nome também que dá. São solos super ricos que são manejados há milhares de anos. Então, assim, a questão social, ela talvez, né, na minha opinião, ela é algo talvez o mais importante a gente falar disso, né? A gente não está falando Amazônia, a gente não consegue excluir isso. Está dentro do mesmo contexto e ela é extremamente importante para a gente entender bioeconomia, né? As questões sociais, dos quais entram os povos tradicionais, né? Que são muitos deles povos indígenas também, né? Que têm esse passado ou não, aldeados ou não também, e esse contexto também de migração que teve, né? Do povo do sul, do sudeste, que veio para o norte, né? Em busca de terras, né? E muitos deles tiveram sucesso nisso e outros não. Então, você se pergunta, né? O que é e o que não é bioeconomia, né? Eu gosto de trazer essa pergunta, né? E aí, eu trago algumas cadeias de valor, inclusive elas podem ser vistas em alguns estudos, eu acho que a professora Estela falou. Tem um estudo da The Nature Conservancy que ele fala sobre a bioeconomia do Pará. Infelizmente, ele ficou só para o Pará. Uma vez eu tentei extrapolar isso para o Amazonas, que o meu campo de interesse é no Amazonas, né? Foi onde eu fiz praticamente a minha história. E é incrível, é um estudo enorme. Inclusive, é uma recomendação que eu faço no final para os economistas lerem isso, para eles entenderem o tamanho que é a bioeconomia, né? Como estudar, né? É incrível. E aí são alguns exemplos aqui, né? Açaí, andiroba. E eu duvido que alguém já tenha ouvido falar de todos eles, né? Você já ouviu falar dos mais conhecidos, né? Açaí, né? Castanha, copaíba. E realmente, você falando, professor Estela, eu não vi aqui madeira, né? Incrível. Por que ela não está aqui, né? Bem, é algo a se discutir. Mas são até plantas medicinais a gente tem. E tudo isso tem como a gente mensurar, né, o impacto, o valor, o quanto que pode ser valorizado também, né? Bem, então isso aqui é um pedaço do que é bioeconomia, né? São esses produtos aqui. Soja é bioeconomia? Não, não é bioeconomia, né? Ele é um produto proveniente de origem biológica, claro, tem grande parte do PIB do Brasil, mas ele não tem esse contexto social, né, em volta. Então, assim, você pode sim achar um conceito que abranja ele, mas assim, a gente normalmente trata de outra forma, né, a análise de bioeconomia. O sócio que eu trouxe aqui atrás ele leva também a uma derivação do conceito para sociobioeconomia. Então, é muito comum você ver as pessoas estarem falando disso e elas falarem sociobioeconomia, em vez de tão somente bioeconomia. Bem, isso aqui é um exemplo, né? Isso aqui é a andiroba. É só a primeira que eu vi aqui, né? Depois do açaí, andiroba. E você vê, né? Que também está aqui da Natura, né? Realmente, a Natura ela tem um papel importantíssimo nessa construção dessa cadeia de valor, porque ela conseguiu criar produtos, né? Ela cria produtos, ela tem até um laboratório de inovação bem interessante para fortalecer a sociobioeconomia. Então, assim, eu trouxe uma foto da andiroba ela em natura, é horrível se você for botar isso na boca, e eles conseguem fazer esse produto aí maravilhoso, né? Não sei se ele é bom na pele, mas o marketing dele é lindo, né? E acredito que deve vender bem enfim, é bom. Isso aqui pode parecer açaí, mas é abacaba. A abacaba no Pará consome bastante. O Amazonas consome, mas não tanto. A abacaba é um primo do açaí
e ele é classificado como superfood. Aqui é esse aqui que eu coloquei é quanto se vende, tá? O óleo da abacaba. O óleo da abacaba é algo caro, tem como agregar valor, né? Então, assim, são 30 ml, tá? Isso aqui é vendido a R$ 23. Isso aqui eu trouxe do estudo lá da The Nature Conservancy. Isso aqui é a cadeia de valor da castanha, né? Isso só no Pará. Ela movimentou, acho que em 2019, isso eu não lembro, 2021. Ele movimentou 140 milhões de reais. Então, assim, é algo relevante, né? Não é algo para se comparar com uma indústria em Minas Gerais, talvez, isso é verdade, mas sim algo que a gente precisa pensar, né? Conversar, sobretudo porque isso desdobra para Minas Gerais, né? Eu estou usando Minas porque provavelmente grande parte deve ser daí ou mora aí, né? Isso aqui é uma foto que eu trouxe para vocês terem dimensão do tamanho da Amazônia, né? A Amazônia, é óbvio que ela não é só a brasileira, né? Existe a Amazônia, né, sul-americana. E esses pontos em vermelho, tá dando para ver tranquilo ou tá pequeno demais? Tá dando para ver. Tá dando para ver, né? Tá muito Esses pequeno, pontos sim. vermelhos, isso aí são onde existem castanhais na Amazônia. Então, assim, você vê a quantidade de árvores, né? A castanha, ela nunca é uma só castanheira, sempre são grupos de castanheira. Por quê? Também, por mais que algumas pessoas não concordem, elas foram plantadas há centenas de anos atrás por índios, né? Indígenas, a gente chama. E eles faziam isso sem saber se iam colher, porque ela demora 50 anos para dar o primeiro ouriço da castanha, né? Então, para você ver a complexidade, né? O tamanho desse ecossistema. A gente está falando de um produto, né? Uma cadeia de valor. E olha a quantidade, infinidade de provavelmente castanhas que tem ali. Então, faz parte dessa desmistificação da bioeconomia entender esse tamanho, essa dispersão geográfica do que a gente está conversando, né? Bem, eu ia também abordar aqui algumas questões conceituais. Eu agradeço também a professora Estela dela já ter feito isso, né? Porque eu não quero fazer isso, mas é muito importante, sobretudo essa pessoa aqui, ó, o Nicolas Georgescu Rogen. Não sei, ele é romeno, não sei nem como fala o nome dele, mas ele foi extremamente importante para a gente estar aqui onde a gente está, né, conversando sobre isso, porque ele trouxe um conceito básico, né, de leis de física, da física para a economia, né, questão de energia, entalpia e entropia, como que isso se dá, né? Isso foi a base do pensamento para a gente perceber a questão de carbono, né? E também de cadeia, né? Porque o sistema econômico, o tradicional que a gente conhece, ele é fechado, né? Ele não troca energia com o resto, né? Ele está dentro de um sistema, né? A gente vê isso até hoje nos livros de macro, e ele não conversa com o externo. E ele que trouxe esse questionamento, né? Olha, não é bem assim, né? E uma das minhas recomendações no final é sobre essa pessoa, né? Que é extremamente importante, pelo menos ler algum artigo dele, um livro, para a gente entender de fato, né? Eu acho que isso ajuda a fundamentar qualquer pensamento que a gente vá nessa linha da economia dos recursos naturais, né? Da bioeconomia, do carbono, enfim. Eu queria também fazer um adendo aqui sobre a Estratégia Nacional de Bioeconomia, que é algo muito recente, né? A gente tem uma secretária, ela é fenomenal, é a Karina Pimenta. Ela está trazendo uma série de avanços na agenda do governo sobre bioeconomia, né? A gente está vivendo um momento assim ímpar, eu acredito, sobre fluxo de recursos, sobre ações, né? A título da COP30, né, que vai ser daqui a menos de 30 dias, eu acho que faltam 15 dias. Não sei, infelizmente eu não vou. Eu gostaria muito de ir, não estou em Manaus e eu iria se eu tivesse. Mas, enfim, eu trouxe esse slide aqui para mostrar que a gente está discutindo isso hoje, mas existe uma série de pessoas, né, de movimentos, de trabalhos que estão sendo feitos e que foram feitos para a gente chegar até aqui, né? A própria União Europeia já fala sobre bioeconomia desde 2005, né? O Conselho Alemão para a Bioeconomia em 2007, 2017, todos eles um pequeno avanço sobre conceitos, né? Assim, conceitos, ações. Então, se a gente está conversando isso hoje aqui é por causa que
muitas pessoas já conversaram isso há um tempo atrás, para a gente estar nesse nível de entendimento, de reflexão. Bem, isso aqui é o conceito de bioeconomia que está dentro da Estratégia Nacional de Bioeconomia. Eu trouxe aqui para a gente ler mesmo, né, para a gente entender o que hoje no governo brasileiro, né, a gente entende como bioeconomia. Trata-se de um modelo de desenvolvimento, né, que ele não, você vê que ele não somente ele trata de agregação de valor, mas justiça, ética, inclusão, toda essa questão social que a professora citou e eu citei há pouco tempo atrás, ele está intrinsecamente dentro do conceito de bioeconomia. E óbvio, né, a questão da agregação de valor, a geração de trabalho, a renda e, sobretudo, o equilíbrio climático, né? Então, mais uma vez, né, a gente não tem como falar que soja é bioeconomia, porque a gente sabe que ele vai no sentido oposto de todas esses pré-requisitos para se considerar a bioeconomia a gente tem. Então, como a gente desmistifica a bioeconomia, né? Cara, agora que eu fui ver que eu não estou apresentando. Deixa eu apresentar. Eu estava vendo que estava alguma coisa pronto. Talvez fique melhor assim. Melhorou. Então, como a gente desmistifica a bioeconomia? Simples, a gente sabendo que a gente não sabe muita coisa. Eu vou para esse lado, a gente não sabe muita coisa, mas a gente tenta e a gente agrega conhecimento técnico, né, com saberes tradicionais ou não, para, junto dessa imensidão, a gente ajudar, né, onde a gente está e para onde a gente quer ir. Então, a gente tem que entender que só o Amazonas é quase 3 vezes maior que Minas Gerais, tá? E o Amazonas é quase do mesmo tamanho que o Pará. Então, assim, a gente está falando em áreas geográficas 5 ou 6 vezes o tamanho de Minas. Se você juntar com Rondônia, Acre, Amapá, Roraima, é um continente, né? Que a Amazônia não é uma só. Por exemplo, esse estudo da The Nature Conservancy, vários itens que são da cadeia de valor do estado do Pará não são da cadeia de valor do Amazonas, e são vizinhos. Então, assim, não é porque são vizinhos e porque tudo é Amazônia, a gente pode colocar dentro do mesmo saco. Não é. É completamente diferente. Em distribuição geográfica, eu sempre faço esse exercício, seriam 2 países diferentes. Então, assim, a cultura é diferente, apesar de ter similaridade, né? Mas, enfim, acredito que você entendendo que a Amazônia não é uma coisa só, ajuda a desmistificar o que é a bioeconomia. E isso que eu já citei, né? A gente não sabe tanto sobre, a gente está falando, a nossa base de conhecimento científico tem o quê? 100 anos, 120 anos? Não sei, eu estou chutando aqui. E a Amazônia tem milhares de anos, então assim, é muito difícil a gente condensar todo esse conhecimento dentro de um curto período de tempo para poder explicar o que é. A gente tem que entender que nós somos pequenos nesse espaço de tempo, né? E eu acho que a partir do momento que você compreende isso, a gente consegue desmistificar isso de certa forma, né? A gente vendo que somos, nós vendo mesmo que nós mesmos somos pequenos frente a ela e tentando agregar o conhecimento técnico, que sim, esse é mais antigo, né? E tentando ajudar, né? A melhorar, a desenvolver, a conservar. Bem, isso aqui é um outro mapa que eu trouxe que eu achei bem interessante. Vocês conseguem ver o mouse aqui? Dá para ver a bolinha do mouse? Dá, né? Isso aqui é Manaus. Assim, Manaus foi uma cidade que eu morei 10 anos, tá? E aqui embaixo, assim, Manaus é quase uma megalópolis, tem 3 milhões de habitantes, tem 600 indústrias, é algo impressionante, assim, no meio da Amazônia. E você vê, num passeio de barco aqui que você faz, né, até essa região aqui rosa, ou até que o canto do mapa, você passa por 15 comunidades diferentes. E cada uma dessas 15 comunidades diferentes, elas têm, às vezes, o seu próprio método de fazer a farinha, né, que é um produto da bioeconomia, da sociobioeconomia. Eles têm técnicas, ferramentas diferentes para coletar a castanha dos ouriços da castanha. Estou dando exemplos, não necessariamente isso acontece. Mas, assim, é incrível a complexidade, a heterogeneidade que existe na Amazônia, num pequeno espaço desse, né? Porque faz parte também da desmistificação a gente compreender essa complexidade que é, né? Você falar sobre literalmente a economia de um todo que é gigantesco e muito antigo, sabe? Estou tentando passar essa visão.
Bem, uma das ferramentas que eu acredito ser extremamente importante para a gente trabalhar, né, não é puxando sardinha para o meu mestrado, para a minha dissertação, é, é a valoração econômica, tá? Eu sou uma pessoa que eu critico muito a valoração. Eu trouxe aqui uma citação do Fernside, que é um pesquisador assim gigantesco que trabalha no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o INPA. E realmente, ele é um crítico, mas ele também fez que nem eu. Ele falou ele fez um estudo de valoração, né? Então, assim, é uma ferramenta que eu acho que é para a gente mensurar o tamanho do trabalho que os economistas têm e saber como que a gente vai trabalhar. Então, assim, por quê? Porque na valoração a gente tenta capturar, né, esse espaço achurado aqui, né? A gente tenta buscar o que seria o quanto que a demanda está disposto a pagar, a disposição a pagar por carbono, por produtos, por que quer que seja, e a gente tentar trabalhar nesse espaço para tentar valorizar o produto, agregar valor, né? Então, assim, para mim é uma excelente ferramenta a valoração. Eu acho que ela é uma ferramenta, inclusive, muito importante para a precificação do carbono, que é um dos temas-chave da COP30. A gente saber o quanto que o mercado tem disponibilidade de pagar para a gente conseguir realmente internalizar os benefícios, né, sociais. Aqui a gente é o contrário, é o benefício marginal privado versus o custo marginal social, e a gente precisa internalizar esse espaço, esse peso morto que a gente chama em outras análises da microeconomia. Bem, eu tentei puxar para um lado de gargalos e soluções, né? Também não gosto muito disso, mas acho que é importante também a gente falar sobre isso. Então, assim, dentro ainda desse contexto da valoração, né, e como que o economista ele tem papel nisso, eu acho que a gente, como economista, de novo, a gente tem soluções, a gente tem que propor soluções sabendo o tamanho desses gargalos, né? Então, dentro dos elos da cadeia, de uma cadeia de valor, eu posso falar da cadeia de valor da castanha, existem diversos processos, né? Diversas observações, aplicações teóricas de economia que o economista, o acadêmico ou não, ele pode trabalhar e e ter um resultado, um retorno social incrível, né? E eu acho que é frutificante também a gente saber que a gente, né, impactou um local, impactou de forma positiva. Então, dentro dessas cadeias de valor, existem diversos elos, né? No financiamento, por exemplo. Eu trouxe uma experiência aqui de financiamento. O que mais precisa é cadeia de valor precisando de estratégia de financiamento para poder, por exemplo, criar uma planta que eu digo fabril, né, dentro de uma associação para poder extrair o óleo da andiroba, né, porque ele é cheio de andiroba lá, mas ele não sabe como fazer isso, não tem o poder público, né, o capital privado não vai lá bater na porta dele e falar: "Ei, você quer isso?", né? A maioria dessas pessoas, por mais que isso tenha mudado recentemente, ela não tem nem noção de bancarização, né? Ainda mais se você for falar de inovação como tokens, né, que é a economia, a cripto, né, tá por aí, né? Então, assim, são gargalos enormes que nós, como economistas, nós temos que propor soluções para isso. E aí eu trago também aqui, nesse mais embaixo, isso aqui é um exemplo, é uma startup do Amazonas, de um conhecido meu, que é a Forestfy. Ele faz isso, ele busca essas empresas, essas associações, um parêntese aqui, na Amazônia, muitos grupos, eles estão, acho que em Minas também, eu acho que acontece muito isso. Eles estão juntos, né, como cooperativas e associações. É uma forma de fortalecimento, né, dessas pessoas que realmente elas moram em lugares que não são tão acessíveis e elas precisam se juntar para poder conseguir, né, um benefício coletivo. Então, assim, a Forestfy, ela vai nesses locais, tá? Por exemplo, ela tem um trabalho no Guaraná. Guaraná é quase que um produto de indicação geográfica de origem em Maués, na Amazônia, quase lá na fronteira com a Colômbia, para você ver, né, o tamanho. Então, assim, eles fazem empréstimos coletivos por meio de tokens, e ele está bem na 20ª operação dele, bem sucedida. Ele entende o que essa associação precisa,
Ele propõe alguma coisa, né, e algum projeto, e ele busca no mercado privado recursos para poder direcionar para essas associações. Então, assim, é algo incrível, porque ele percebeu, né, tá bom que ele é local, ele conhece, né, isso, mas ele percebeu que esses elos não estavam bem concatenados. Eu falei, olha, eu posso agir aqui, né? Então ele, por mais que ele não seja economista, ele é engenheiro, mas ele usou o conhecimento, né, basicamente da teoria econômica, né? Ele viu que existia uma forma de fazer isso e fez, tá? Eu trouxe também essa experiência aqui do Amabil. Eu recentemente participei de um grupo de especialistas que a gente avaliou mais de 80 propostas de financiamento que o governo francês estava financiando, né, a fundo perdido. E eu recebi diversas propostas incríveis, inclusive uma de marchetaria. Eu não coloquei aqui, eu ia colocar uma foto de marchetaria aqui, mas eu fiquei impressionado com a qualidade dos produtos que se pode ser possível ter na marchetaria. Eu vou pesquisar aqui, em tempo real. Cruzeiro do Sul, marchetaria. Artistas incríveis, incríveis, assim, que fazem coisas que são impressionantes. Eu vou colocar agora aqui também, dentro da apresentação. Mas, enfim, tá aparecendo aqui ou não? É a apresentação ainda que aparece? Tá aparecendo a apresentação mesmo. Tá, deixa eu só compartilhar aqui, então. Eu vou pegar aqui, peraí, rapidinho, melhor. Peço desculpa, deveria ter feito isso em outro momento, mas lembrei agora e acho que é importante trazer. Só não pode perder o fim da meada, né? Mas não vou perder, não. Duplicar aqui. Eu vou fazer isso depois, gente. Desculpa, eu vou fazer isso em outro momento. Vou apresentar depois, tá? Aqui é o. Já dá para ver a apresentação de novo, né? Sim. Tá. Agora. Bem, aqui é o exemplo que eu dei da Forestify, né? Se quiserem seguir lá no LinkedIn, é super interessante o trabalho dele, tá? Forestify, em português. Ele fez, ó, ele captou 200 mil para a cadeia produtiva do açaí. Isso aqui é pouco, né? Se a gente for comparar com investimentos que, né, se vêm por aí, mas é nesse tipo de ação que a gente está falando. O impacto é absurdo, né? Você gera um resultado, né? Se você, com isso aqui, fora do comum, assim. Por quê? Existem diversos, como é que eu digo, especificidades dentro das cadeias de valor da Amazônia que não existem numa cadeia produtiva. Então, por exemplo, existe a época da colheita, existe a época da seca do rio, existe a época da cheia do rio, existem os atravessadores ou aviadores, que a gente chama, que são figuras que capturam esse excedente de produção. Então, assim, é algo extremamente importante a gente mostrar e vocês saberem que existe esse tipo de ação que está acontecendo, né? Bem, eu trago aqui duas experiências bem-sucedidas, tá? Eu vou falar sobre essas experiências que eu tive. Uma foi na Assoab, no município de Beruri, que também pasmes, a 6 horas de barco de lancha do Rio, de Manaus. Você pega uma lancha em Manaus e você anda 6 horas de lancha. A lancha anda muito rápido, não são aqueles barcos que a gente vê na internet ou nos filmes. Os barcos seria, sei lá, 10, 15 horas, tá? Ou seja, por incrível que pareça, ela é relativamente perto de Manaus, se você for comparar, por exemplo, com Maués, que eu falei há pouco tempo. Então, assim, é uma associação super bem estruturada. Existe capital privado lá, a Natura está por lá, né? Eles têm galpão, eles já financiaram uma linha de produção de beneficiamento da castanha, do murumuru e da andiroba, tá? E existem outras, mas eu trouxe também a Cooperar. A Cooperar também é uma outra associação, uma cooperativa, no caso, que está em Boca do Acre, que é na divisa do Acre com o Amazonas. E eles têm, inclusive, recentemente aprovaram um plano de manejo lá, manejo florestal, mas o foco deles é produtos madeireiros não madeireiros florestais, PNMF, que é o cacau, né? Eles têm um cacau lá selvagem que eles vendem e fazem chocolates deliciosos. Bem, um outro ponto muito importante que a gente, né, está ouvindo falar muito é sobre o crédito de carbono.
Realmente, eles são, na minha opinião, é um excelente, é um aliado, né, para você gerar, de novo, recursos para a Amazônia. Você, tanto o RED quanto o reflorestamento de áreas, eu acho que é extremamente importante. Você tem, muitas das vezes, um valor expressivo e, basicamente, o RED jurisdicional, que é algo que o Acre está bem avançado, o Acre e o Tocantins, que tem a ver com o próprio governo, o próprio Estado, né, mensurar o seu sequestro de carbono e comercializar ele no mercado de carbono. Então, assim, muita gente, conheço pessoas também no Pará, sobretudo, tem alguns pesquisadores que são muito contra o mercado de carbono, falando de biopirataria, coisa assim, que é algo que deve ser discutido, mas na minha concepção e como economista, acredito que a gente precisa falar, precisa, né, entender o mercado de carbono e é uma solução para conservação, ou para preservação, né, dependendo do que o dono desse recurso vai fazer, e, sobretudo, se ele for, né, com benefícios sociais, né, com comunidades envolvidas e o jurisdicional mesmo. Bem, isso aqui é umas fotos, né? Isso aqui foi em Beruri. Aqui, ó, tem um símbolo da Natura aqui, né? A Natura, ela financiou a construção de uns galpões em Beruri, no meio do nada, assim, é incrível, assim. Na verdade, eu não posso falar que é no meio do nada, é um lugar bem distante mesmo, assim. Estrada lá é algo assim, só anda moto, né? Não tem carro. Então, assim, é algo incrível. E aqui eu levei um grupo, um fundo norueguês que investe em impacto. Consegui levá-los lá, foi uma experiência incrível, fiquei com medo deles pegarem uma malária lá e não voltarem para a Noruega, mas foi muito legal, eles adoraram, né? Infelizmente o fundo teve alguns problemas na Índia, onde eles operam, e a gente não conseguiu, de fato, avançar na constituição do fundo e realmente trazer recursos para a Amazônia, né? Mas esse senhor aqui, ele é o exemplo clássico aqui da bioeconomia, né? Ele é um senhor que nasceu naquele local, os pais deles nasceram naquele local e ele nunca saiu de lá para viver em outro local, sabe? Ele vive lá e aquele lugar é dele. Tem muito a ver com o que a professora falou também, né? Eu acho que ele nem tem carro, ele não tem o carro da área, não tem o título da área, provavelmente, mas ele está lá, sei lá, a família dele está lá centenas de anos, né? Então, centenas porque eles vivem bastante também, né? Ele já deve ter seus 80 anos aqui. Isso aqui é a quantidade de ouriço que não foi coletado dele. Não coletou. Isso aqui vai virar provavelmente lenha para alguma coisa, né? Que ele tem um excelente poder de lenha, né? O ouriço da castanha. A castanha do Brasil, ela vem dentro de um ouriço, né? Que você quebra o ouriço e aí você tira as castanhas e você come ela in natura ou não, como a gente conhece. Mas assim, esse senhor aqui, ele, no meio da conversa da gente, ele ouviu o barulho de um ouriço que caiu numa castanheira que estava, sei lá, 500 metros ali. E ele foi lá, ele abriu, tinha outra foto que ele abriu e deu para a gente comer, né? Essa aqui do chão não dá para comer, porque tem algumas toxinas que ficam na castanha se ela fica muito tempo no chão, né? A gente chama de aflotoxina. Então, assim, isso aqui foi uma experiência incrível. Ele mora na beira do rio e o que ele faz? Todo dia, ele trabalha lá na propriedade dele e ele coleta, né? Esses ouriços, bota dentro de um saco, né? Um saco grande, e ele deixa na beira da casa dele. Aí o pessoal da associação passa de barco na propriedade dele, de outras pessoas, pesa lá, e ele meio que cria um banco de grana, né? É uma forma que ele tem de comercializar o produto dele. Mas ele não tem só isso, ele tem diversas coisas na propriedade dele. Inclusive laranja, que não é um produto da bioeconomia tradicional, mas ele tem, né? Enfim, foi uma experiência muito legal mesmo, assim, que eu pude ter o prazer de ter. Bem, não está muito condizente aqui o subtítulo, mas assim, isso aqui são diversos instrumentos, né, que nós podemos pensar, que o poder público, que as políticas públicas têm, a inovação, né, no sentido de fortalecimento da bioeconomia. Essa lei aqui, que é a Lei 12.651 de 2012, nem se fala tanto nela, mas ela também foi um divisor de águas ali, porque ela colocou no papel, ela positivou o que realmente seria esse primeiro ideal
do mercado de carbono que a gente tem no Brasil, que é o fluxo de recursos, né? Há um critério de um poluidor pagador e um conservador recebedor. É um mecanismo que eles se encontram e quem polui, né, o excedente, claro, né, ele não é penalizado tanto, ele repassa para quem conserva, né? Conserva e mantém os serviços ecossistêmicos em dia, vamos dizer assim. E por que que é serviços ecossistêmicos e não ambientais e vice-versa? São conceitos interessantes, eu trouxe isso porque, às vezes, ela que captura o carbono e faz a fotossíntese, né? Enfim. E os serviços ambientais prestam quem são as pessoas que estão ali conservando aquele ecossistema. Então, assim, por isso que o recurso vai para a mão de um potencial conservador, né? Porque ele promoveu aquele serviço que é feito de fato pelo ecossistema, né? Não sei se deu para entender, mas são conceitos que são, né, que se confundem ali e são bem interessantes a gente conversar, né, saber sobre eles. A própria sigla ESG, né, que está muito em voga, né, vocês devem ouvir bastante, que é um acrônimo para Environmental, Social and Governance, que é uma forma que o capitalismo, vou falar assim, né, ele enxergou de conseguir, né, alinhar um pouco das obrigações dele, né, com o meio ambiente, né, incluindo os riscos climáticos que isso pode ter dentro dos retornos futuros dele. E realmente é uma inovação, porque assim, ela traz aspectos que qualquer análise econômica não teria há 10, 15 anos atrás. Ninguém se falava de ESG há 10, 15 anos. Hoje em dia sabemos a importância que o meio ambiente tem, né, que as questões sociais têm também sobre o retorno da empresa, né, do capital que está ali. Bem, também trouxe o conceito, né, não sei se todo mundo está por dentro, mas do SBCE, que é o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões. Isso aqui é o mercado regulado brasileiro. Entrou em vigor, deve ter uns 6, 8 meses, não sei de fato. Sei que a secretaria que vai tratar disso, ela foi criada tem poucos dias, que é literalmente o Brasil percebendo, né, até a capacidade de ganhar recursos com isso, implementando um sistema de comércio de emissões de gases de efeito estufa, que é o mercado de carbono regulado. Então, assim, é um marco histórico para o Brasil, né? Um novo mercado sendo criado. Eu, particularmente, nunca vi isso, né? Ver a criação de um mercado novo. E do tamanho que ele pode ser, é algo que a gente está vendo acontecer, né? E a COP30, que é talvez o maior evento que vai ter nos últimos anos, aí eu comparo até com uma Copa do Mundo, acho que ele é maior do que uma Copa do Mundo, que é algo que a gente tem noção do tamanho que é, né? E a COP30 vai ser discutido diversos assuntos que são extremamente relevantes para o futuro climático. Lembrando que eu tenho como premissa que a gente está numa emergência climática, então isso aqui é extremamente importante. Então, a gente acredita que esse mercado regulado ele está pronto para a COP30. O Brasil ele já tem diversos projetos de carbono que são no mercado voluntário. Eu fiz parte, conheço alguns projetos, então eu compreendo o quanto isso é importante e estou tentando passar essa visão de importância. Esses três assuntos aqui também são muito novos, tá? O TFFF também é uma inovação que o governo brasileiro está tomando à frente, ele vai apresentar na COP30 também, que é um fundo dos países para investimentos em conservação de florestas. Um grande gargalo desse mercado regulado do mercado de carbono, quando ele não regulado, que é a maioria no mundo hoje, é a falta de recurso. Então, é muito difícil você bater na porta do banco, né? Eu já passei por isso, atuando como consultor, bater na porta do banco e pedir recurso para desenvolver um projeto de carbono, né? Um projeto que tem o payback, que tem o TIR, que tem a VPL, tudo bem feito, e o banco não saber nem do que se trata, né? Ele não saber como fazer isso. Então, assim,
é um gargalo, mais uma vez, que a gente tem nesse contexto da emergência climática e do carbono. Então, é um fundo que o Brasil está puxando. O Brasil investiu 1 bilhão, agora 1 bilhão de dólares nele. O Brasil foi o primeiro país que colocou dinheiro. E a expectativa é que na COP30 esse fundo vá bater valores assim bem relevantes mesmo, né? Para que a gente consiga, de fato, pelo menos ter um plano de como conservar a floresta. Se realmente vamos morrer todos por conta da emergência climática, eu não sei, né? Ninguém sabe, na verdade, mas a gente vai ter pelo menos um plano e recurso para isso. Também trouxe aqui os Green Bonds, que é algo que é também nesse sentido, mas o mercado que faz isso, né? Apesar de que o Brasil, o Tesouro Nacional já emitiu Green Bonds, né? Que são títulos vinculados a metas ambientais, né? Metas climáticas. E mais recentemente esse produto aqui, que é o Eco Invest. Também todos nesse sentido, são fluxos financeiros, são inovações financeiras, claro, buscando recursos internacionais, muitas das vezes, onde a taxa de juros é menor, para poder financiar projetos aqui no Brasil. Então, são assuntos assim que os economistas podem trabalhar numa infinidade de pontos, né? Eu quis trazer mais ou menos esse foco, né? Onde que os economistas podem contribuir, trabalhar. Então, eu querendo puxar a gente para esse lado aqui. Bem, eu concluo assim, né? A bioeconomia é a solução para a crise climática? Não, não é. Não é. Infelizmente, ela é uma solução. Ela é uma solução justa, integrada, né? A gente está construindo esses elos dessas cadeias de valor. Ela é, de longe, disparado, a mais inteligente que a gente pode ter no momento, porque ela inclui todos os outros aspectos que nós já conversamos aqui, tá? E a minha recomendação, né, eu já estou terminando, eu não sei também como eu estou de tempo aí, eu estou bem de tempo, fui rápido demais. Tá, não, professor. Se quiser encaminhando para finalmente, que a gente Não, tem meio que já é 30 o finalmente. minutos. Ah, ok. Então, a minha recomendação, né, para todos vocês, sabendo também, né, que provavelmente vocês vão obter o grau, né, de mestres, doutores, é que vocês devem, primeiro, ler esse artigo, que é daquele economista romeno, que para mim foi um divisor de águas na minha vida. Eu li na graduação ainda, e eu fui, na hora que eu li, é isso, é disso que eu acho que os economistas precisam. E eu recomendo visitar o norte do Brasil, né? A passagem não é tão barata, mas também não é tão cara. E eu recomendo também ir nas mudanças de estação, porque ou você vai ter muita chuva ou você vai passar muito calor. Opa, Aqui acho, caiu. acho que foi o Camilo, né? É, então, um tempinho ver se ele consegue retornar. Deixa eu mandar mensagem para ele. Beleza. Não fui eu, viu? Reclamei do tempo, mas não fui eu. Foi uma mudança aí climática lá hoje. Ele está respondendo aqui. Vai voltar, hein? Beleza.
Isso era só para aumentar o suspense, gente. Desculpa. Tranquilo. Vou colocar aqui de novo. Bem, é literalmente o último slide, tá? Então, eu não sei até onde vocês ouviram, acho que foi sobre o visitar o norte do Brasil, né? Belém, ou Amazonas, ou Rio Branco, eu recomendo uma dessas 3 capitais. E nessa mudança de estação, para você ou não derreter, ou não ficar nadando nas águas fluviais. E se você não puder, vá numa loja chamada Frutos de Goiás. Não sei quem conhece, não sei se tem em Uberlândia, mas é uma loja que vende picolé, sorvete, que ela tem, sei lá, uns 60 sabores. E desses 60 sabores, uns 30 tem na Amazônia. Então você consegue ver a dimensão de produtos, de capacidade, sabendo que todos eles você pode fazer óleo, enfim, é tanta coisa. E eu recomendo seriamente, porque lá você prova o bacuri, você prova o cupuaçu, você prova o açaí, prova, qual é o nome? Enfim, vários outros, tá? Queria agradecer, tá bom, a todos. A minha ideia é realmente ter dado uma visão bem descontraída e prática da bioeconomia. E espero, né, algumas perguntas. Bom, Camilo, muito obrigado pela sua apresentação. Não fui eu que derrubei essa internet, não, viu? Apesar de ter sinalizado o tempo. Foi meu computador. Você programou ele, né, cara? É. Alertar. Vou passar para o Bruno e no final a gente abre para perguntas para as apresentações e para as inquietações do Bruno também. Com você, Bruno. Então, pessoal, boa tarde aí, todos e todas. Vocês me ouvem bem? Alto e bom som. Excelente. Bom, primeiro eu quero agradecer todo mundo aí pela organização do evento, pelo convite, parabenizar, né, o pessoal que está se esforçando, está na correria aí, né, passando pelos problemas técnicos aí e tudo mais. Estou acompanhando parcialmente vocês, né, ontem eu tive presente em algum momento, mas enfim, também, principalmente, agradecer a disponibilidade, né, o empenho da professora Estela, do parceiro Camilo aí. E assim, como já são 3h40, eu acho que eu vou só fazer uma coisa aqui que vai ser mais um arredondamento, né, da fala de vocês, para a gente abrir para as perguntas e também para a interação entre vocês dois, né, que eu acho que encaixou muito bem, né, a fala de vocês, aí, as reflexões que vocês trazem, né. E, o que eu coloquei aqui, enfim, eu destaquei aqui umas 3 páginas aqui, mas eu vou falar uma coisa que vem à cabeça primeiro aqui mesmo, de um lado, então, a gente sabe, né, a gente conhece, assim, em alguma medida, né, que o Brasil tem esse potencial todo, né, de biodiversidade, de biomassa, de energia renovável, né? Então, a gente tem grande capacidade de implementar esse mecanismo, né, de um desenvolvimento que a gente chama de sustentável, mas também a gente enfrenta desafios, né, em diversas dimensões, né, desde organização social até interferência geopolítica, talvez, né, algumas questões, mas um marco, né, que está em discussão recente no país é justamente essa criação, né, do Plano Nacional de Desenvolvimento da Bioeconomia e o Plano de Transformação Ecológica, né? Então, esses planos, eles visam, principalmente o desenvolvimento, eles visam publicar decretos, né, relacionados à economia circular, né, crédito para reciclagem, e, enfim, restauração da Amazônia de maneira geral, né, fortalecimento das possibilidades de sustentabilidade dentro do Plano Safra também, por exemplo, né? Então, uma coisa que me vem à cabeça é assim, né? Se a gente tratar a bioeconomia como uma estratégia de desenvolvimento, assim como outras estratégias de desenvolvimento, um desafio é você fazer uma estratégia que ela venha de baixo para cima, né? Uma estratégia que, entre aspas, se aproveite do conhecimento ali, né? Mas, na verdade, seja capaz de ligar esse conhecimento de saberes ancestrais, né, que a gente vê na Amazônia, o Camilo trouxe alguns deles, e como que a gente pensar como que, enquanto academia, a gente pode contribuir para, em alguma medida, traduzir o economês, né, e conseguir juntar com esses saberes práticos
E aí, a partir disso, também uma coisa que me vem à cabeça, assim, pensando que o conceito de bioeconomia, em alguma medida, assim como o conceito de segurança alimentar, é um conceito complexo e é um conceito que está em constante disputa, né? E em evolução, né? Então, a gente tem setores mais chamados de pró-mercados ou ligados mais ao mercado, à lógica produtiva, que vão dizer que estão promovendo a bioeconomia, e tem setores também que estão preocupados com a organização social, a geração de emprego e renda rural, que vão dizer que a bioeconomia é mais do que isso, né? E aí trazer também o conceito da sócio-bioeconomia. Então, eu acho que vocês passaram em algum momento, né, para essa ideia de que é um conceito que está evoluindo, que está em disputa, né? Eu penso nisso na segurança alimentar também, a gente pode traçar um paralelo. E, enfim, eu destaquei aqui vários pontos que a literatura traz como barreiras, né? Mas eu não vou falar todos, né? Por exemplo, a fragmentação institucional, né? A falta de coordenação entre os níveis, né? Federal, estadual, municipal, enfim, entre, vamos chamar de sociedade civil, né? O poder público, enfim, o terceiro setor, enfim, infraestrutura deficiente, falta de um mercado estruturado. Vocês foram, né, passando por esses pontos, né? Então, acho que eu não vou falar todos aqui. E deixa eu ver. Acho que eu vou ficar em 5 minutos. Eu vou falar do último conceito aqui. Na verdade, a última ideia que vocês trouxeram aqui, né? Por exemplo, quando eu penso lá na segurança alimentar, a gente tem produtos na segurança alimentar que é mais intuitivo, às vezes, a gente pensar por que esse produto promove a segurança alimentar. Por exemplo, o arroz e o feijão. Então, a gente entende a importância direta que esses produtos têm, pensando no Brasil como um todo, né? Só que existem outros produtos, lá o açaí, que também promovem a segurança alimentar, por um lado, são base, né, da alimentação no norte, de maneira geral, mas que também promovem segurança alimentar porque geram renda para essa população, né? E essa renda que é gerada no local, ela vai ser utilizada para o consumo de alimentos, enfim. Então, acho que vocês passaram por esses conceitos, né, de maneira geral. Eu vou optar agora, acho que vou abrir para as perguntas, não sei se o Vitor Hugo anotou as perguntas, interação entre vocês, né, para a gente tentar maximizar o tempo aqui. E depois eu posso repassar para vocês o que eu anotei aqui de forma mais específica também, acho melhor. Pode ser, o que vocês acham? Bom demais. Professor Estela, você levantou a mão, pode falar. Menos de um minuto. É só sobre esse último ponto que o Bruno falou. Acho que a gente tem que tomar cuidado para esse debate sobre a segurança alimentar e a interação com bioeconomia, eu acho que é importante, porque eu já vi, eu não pesquisei, mas eu posso pesquisar. A gente falando que existe o problema de haver uma competição, né, entre, vamos dizer assim, o açaí, né, tipo, a pessoa tem que decidir se ela vai vender ou se ela vai comer. E se ela ganhar bastante dinheiro, mais do que ela estava esperando, ela vai vender, e aí ela vai usar o dinheiro para comprar um produto que não é tão nutritivo, né? Então, isso pode gerar também problemas para a segurança alimentar indiretamente. Então, só para ilustrar, assim, que isso pode ser muito complexo, né? Uhum. Tipo, você, às vezes, está tentando incentivar a bioeconomia, você pode estar gerando outros problemas, então a gente tem que estar pensando nesse tipo de coisa, e o economista tem papel-chave em investigar esse tipo de pergunta. Certo, Moisés levantou a mão, pode falar, Moisés. Só abre seu microfone, viu? Está fechado. Moisés, está por aí, está entre nós? Enquanto o Moisés dá aqui o microfone, eu vou passar para o segundo, que é o Ramon. Ramon, está por aí? Opa, tô aparecendo direitinho? Opa, tá sim. Minha pergunta para a doutora Estela. Primeiramente, muito obrigado por ter vindo. A sua parte foi muito boa. Não desvanecendo, óbvio, a parte do outro colega, mas é porque da parte científica eu acho que vem um pouco mais a calhar que o pessoal da UFO aí tem todo um outro toque.
A senhora falou na sua parte algumas carências que tem justamente dos brasileiros dentro das pesquisas amazônicas e citou em específico uma certa carência em pesquisas de impacto ambiental, que é uma parte que me interessa. E aí a minha pergunta ela é bem sincera. Se a senhora podia me recomendar alguma literatura, algum meio de eu conseguir pesquisar, para eu conseguir seguir por esse caminho de cálculo de impacto ambiental, porque é uma parte que me interessa, eu me vejo muito fazendo isso, mas dentro do meio científico, principalmente, você tem uma pesquisa muito qualitativa e pouco quantitativa. Uma coisa menos de cálculo, uma coisa mais de mensuração, por exemplo, de área desflorestada e não necessariamente de impacto ambiental. Desde já agradeço pela sua resposta. Eu vou colocar meu e-mail aqui no chat, que a gente pode... Eu não sou especialista na área de impacto ambiental. Quando eu estava me referindo aos estudos de impacto, eu quis dizer assim, tipo, e é o que eu acho que você estava falando, né? Qual que é o efeito de projetos de REDD+ sobre o desmatamento ou sobre a pobreza? Pode ter sobre o meio ambiente também, né? E você tem estudos nesse sentido, né? Então, assim, quando a gente se refere a estudo de impacto ambiental, normalmente é o engenheiro ambiental que faz essa parte, né, Camila? Ou o engenheiro florestal, né? O economista, ele vai estar olhando muito quando eu pensei em estudos de impacto, em metodologias, que a gente chama de econometria, da área de economia, da econometria, que possibilitam a identificação de relações causais. E você está certo, muitas das análises que estão saindo por aí, elas são mais qualitativas do que quantitativas, só que a gente precisa de mais análise quantitativa, né? Tipo, do ponto de vista de, claro que não vão ser perfeitas, mas, né, e a gente segue o método científico e tal, mas o fato de você poder quantificar te ajuda a comunicar e a ter mais credibilidade quando você está pensando em implicações para políticas públicas. Então, por isso que eu acho que falta um pouco mais de brasileiro. Tem alguns brasileiros que fazem, mas eles não estão em espaços de discussão assim da área de economia de recursos naturais, né? A gente tem pouco economista florestal nessa área e tem pouco economista florestal brasileiro contribuindo para essa literatura. E eu acho que falta, a gente precisa ter a nossa voz lá, porque quando a gente vem de um lugar que nem o Camilo, né? Ele morou na Amazônia, eu fiz questão de morar na Amazônia para poder entender um pouco mais. Eu sei que o Pará é só um pedacinho de todo um universo, né? Mas quando a gente tem alguma ligação com o lugar, a gente está em condições de conseguir pensar de maneira mais criativa sobre implicações de políticas públicas, sobre contribuições que possam ser efetivas, né? Mas, assim, eu vou deixar meu e-mail aqui, e aí você me manda um e-mail. E aí a gente pode conversar mais, tá bom? Moisés, você quer tentar agora novamente? Você me ouve? Deixa eu aproveitar rapidinho aqui, o Vitor. Sim. Queria falar com o Ramon também. Ramon, é bom você olhar a valoração, né? Eu citei a valoração como ferramenta. Tem algumas até cálculos de multa para você ter uma ideia. O pessoal usa valoração econômica de ativos ambientais para fazer. Então, de novo, né? Puxando sardinha para o meu lado, não, mas é muito interessante. Literalmente você constrói modelos mesmo para poder quantificar. Então, sugiro isso. E eu vou pedir licença de novo. Aqui vocês têm Muito obrigado, exemplos de doutor. dois economistas que trabalham dentro da economia em áreas diferentes. Embora eu trabalhe um pouco com valoração, mas o uso da valoração que eu faço é um pouco diferente do Camilo, pelo que eu estou entendendo. Mas só para vocês entenderem, mesmo dentro da economia dos recursos naturais, a diversidade de metodologias que vocês podem utilizar para responder diferentes perguntas. Moisés, estamos aqui no seu aguardo, viu? E, enquanto o Moisés não volta, ajeita o microfone, a senhora tinha dito, e o Camilo também falou, que trabalha com isso, como que são os dados? Já estão estruturados? São dados limpos? Como é que é lidar com os dados desta área? Essa falou que tem dados, e para economista é muito bom quando fala assim, tem dados, né? Que já, pelo menos uma parte dos economistas já pensa em fazer algumas análises, seja
simples, né, de estatística descritiva, seja através de modelos mais sofisticados? Como é que estão os dados hoje com relação a isso? É para mim, né, que você está perguntando? Os É dois, para mim? acho que a professora também falou, isso também faz esse tipo de estudo, então acho que Tá. os dois podem contribuir com essa questão. Tá. Vou começar aqui. Na minha pesquisa, eu fiz dado primário, eu fui para campo. Fui para campo, entrevistei umas 300 pessoas, cara, demorei bastante. Fui em hotspots, né, que a gente chama de pontos assim quentes, né, para buscar essas pessoas, essas amostras. Mas assim, você tem dados secundários que você pode utilizar, eu acho que para fortalecer o seu modelo. Mas assim, eu confio muito nos dados primários, sobretudo porque se você tiver um orientador brabo mesmo, assim, ele vai apertar bem o teu questionário. E o seu questionário, ele é a base, né, da sua obtenção de dados. Então, se você tiver um bom questionário, né, você vai ter uma excelente base de dados. Eu mesma estou trabalhando no questionário com uma aluna de doutorado minha faz uns 2 anos. Olha o exemplo. Senti Então, isso. não, a gente já está atrasado para ir para campo, mas tem que estar no ponto, né? Eu acho que o tipo de dado que você vai usar vai depender da pergunta que você está fazendo, né? Então, quando eu falei que muita gente que nunca colocou o pé na Amazônia, nem no Brasil, faz pesquisa sobre a Amazônia e está falando sobre o desmatamento e está falando, né, está fazendo análise de impacto sobre diversas coisas no desmatamento, estão utilizando basicamente dados, né, do sensoramento remoto. A gente tem hoje em dia o projeto Map Biomas, acho que é Map Biomas, né? Que, na verdade, é um conjunto de instituições que se juntaram para fazer essa base de dados, né, que é georreferenciada, de censuramento, com dados de censuramento remoto. Começou só com desmatamento, cobertura florestal, e hoje em dia tem água, tem fogo, tem uma assim, diversidade de informações lá, né? Então, assim, se você está fazendo essas perguntas de vamos dizer, quando você está olhando lá de cima, né? Aí você pode usar esse tipo de dado, que eu falo, tem muito dado disponível. Existe uma discussão muito grande hoje em dia de como a gente usa a inteligência artificial para coletar dados adicionais, assim, remotamente, para que você não precise ir para campo, né? Mas quando você está lidando com valoração ambiental, do ponto de vista, depende também do método que você usa, né, Camilo? Mas no meu caso, por exemplo, para minha tese de doutorado, eu fiz questionários ao longo da Transamazônica e questionários na várzea do Rio Amazonas, na região de Santarém, né? Foram 400 entrevistas na Transamazônica, ia para casa das pessoas, ficava lá 2 horas fazendo um monte de pergunta, né? E no caso da várzea, né? Também, a várzea é aquela região que fica alagada a parte do ano, né? Então, ali eu estava fazendo uma pesquisa com recursos pesqueiros e fizemos 2.000 entrevistas, né? Para essa outra pesquisa. Uau! Então, foi um esforço grande. Eu sofri bastante, e inclusive sofri bastante, assim, pressão, né? Tipo, quando você vai fazer esse tipo de trabalho, você tem que fazer todo um trabalho de mobilização antes de você ir e tal, e às vezes você erra. E aí, quando você erra, você tem que se virar nos 30 para conseguir falar, não, tipo, errei, peraí, desculpa, é isso que eu estou tentando fazer, né? Mas, de qualquer forma, não é um trabalho fácil, tá? Aí, de novo, depende da pergunta que você quer responder, você vai precisar ir para campo para coletar dados primários. Dependendo da pergunta que você quer responder, você pode usar dados de sensoramento remoto, que estão disponíveis através do Mapa Biomas, ou através do IBGE, também já usei dados do IBGE para fazer um estudo sobre migração. Então, existe uma diversidade. Aí eu acho que, assim, o mais importante, talvez o mais difícil do processo de criação na pesquisa, de você pensar perguntas relevantes, perguntas de pesquisa. Uma vez que você tenha criado essa sua pergunta de pesquisa, aí você vai... O próximo passo no processo de criação é pensar que tipo de dados você vai precisar e como que você vai coletar esses dados. E aí, de novo, existe todo um processo científico para coletar esses dados, né? E depende da pergunta, pesquisa. Nossa, Muito perfeito. obrigado. A professora falou tudo, né? Bem como existem métodos, né, que ela também citou, né? Existe um método de valoração contingente, existem outros métodos, né?
que sim, pressupõe-se bases de dados diferentes, mas a pergunta, ela falou tudo, né? O que você quer saber e como fazer, né? Certo, muito obrigado pela resposta. Fiquei curioso, não sou da área, não pesquiso, mas que sempre bom saber mais e realmente, já que você não conhece, é sempre bom desbravar. Tem uma pergunta da Ana Laura aqui no chat, eu vou ler, ela não direcionou a pergunta, então fique à vontade para responder. De que forma o avanço da bioeconomia na Amazônia pode gerar alternativas econômicas para reduzir o desmatamento e exploração predatória dos recursos naturais? Querem Pode tentar, responder, Camila. querem tentar o Moisés Não, de novo? Às vezes pergunta do Moisés também se encaixa de alguma forma. sim. Olha, para mim a gente no início da apresentação eu comentei que para mim é uma premissa, né? É, acredito que a bioeconomia ela carrega uma relação uma correlação muito positiva com a conservação. De fato, pode ser que não seja, e acredito que nem sempre, né? O modelo não é 100% ajustado, vamos dizer assim, já entrando nesse vocabulário, né? Muitas das vezes a pessoa vai obter uma renda superior, né? Vendendo, né? E também entendo que avanço da bioeconomia é um incremento de renda, você vai ter o movimento contrário. Vai ter gente, sim, que vai optar por usar ou fazer a conversão de uso do solo e derrubar uns pés de açaí ali para poder ter o gado dele, porque ele quer comer carne, né? Enfim, quer obter renda daquela forma. Mas para mim, né? Eu não vou te responder de maneira científica, que eu não consigo no momento, mas acredito que naturalmente você conservando ou você fomentando, fortalecendo a bioeconomia, há uma percepção de que você conservando, você obtém renda, né? E o que que as pessoas querem? Obter renda, de modo geral, né? Então, assim, a obtenção de renda, ela é uma consequência natural do avanço da bioeconomia. Complementando, eu concordo com o Camilo, mas do ponto de vista teórico, né, foi meu último ponto ali na minha apresentação, né, a questão do custo de oportunidade de conservação, né, e o custo de oportunidade, acho que todo mundo aqui deve saber, mas para explicar, é o custo da próxima marginal, da próxima alternativa que você tem. Então, qual que é a alternativa mais valiosa, né? E normalmente, isso quer dizer que, né, tipo, normalmente se você pode ser que você corte a sua floresta, coloque gado, porque você vai ganhar mais dinheiro, entendeu? Então, o que você está abrindo mão de fazer quando você conserva é o seu custo de oportunidade. Então, a ideia, eu acho, né, de que forma que a bioeconomia ajuda a reduzir o desmatamento e exploração predatória seria para diminuir esse custo de oportunidade, ou seja, aumentar a renda da terra, da floresta em pé. Então, a lógica é essa, do ponto de vista econômico. E você pode, a decisão pode ser, eu preciso comprar gado, ou porque o gado ele vai gerar mais renda, ou porque eu não tenho acesso a serviços financeiros e o gado ele serve como uma poupança para mim, que se eu precisar de uma grana em algum momento, porque alguém ficou doente, estou lá no meio da Amazônia, alguém ficou doente, ou preciso mandar meus filhos para a escola, e aí eu vendo gado, entendeu? Tem essa função, né? As diferentes funções do gado também, de acordo com isso, não é só no Brasil, em outros lugares do mundo também. Mas principalmente, vocês como economistas, quando vocês estão pensando em custo, a primeira coisa que vocês têm que pensar, custo de oportunidade. Custo de oportunidade, ele sempre faz parte da tomada de decisão. Essa é a minha resposta. Complementar ao do Camilo. O Moisés fez a pergunta, o Bruno vai ler para a gente ir fazer a boa. E uma pergunta, eu acho que é mais uma ponderação sobre o que foi discutido. Então, na verdade, acho que depois vocês podem ler de maneira mais tranquila toda a pergunta, mas tem a ver com justamente isso, né? Frente a esses desafios, né, que estão colocados, quais políticas integradas, mecanismos ou governanças e instrumentos econômicos são capazes de promover esse avanço sustentável, né? Eu acho que o que a gente está falando aqui, a gente está tratando justamente de discutir, né, quais mecanismos são eficientes. O Camilo trouxe aí na ponta, né, alguns mecanismos que já acontecem, né, já existem, né? E também, às vezes, é interessante pensar, né, que esses mecanismos, esses instrumentos,
Alguns deles já existem e outros precisam ser inventados. Mas esses que já existem, eles também estão em disputa, né? Porque o poder político local, ele não é neutro, né? Ele também tem interesses, né? Ele também representa o poder local em alguma medida, né? Então, existem conflitos regionais, né, que também precisam ser pensados, né? Às vezes a gente está de fora, assim, pensando uma solução para a Amazônia, né? Mas o desafio é a gente entender a solução da Amazônia, né? Como ela se propõe. Então, acho que eu queria perguntar se a gente, o rigor do horário aqui, né, para saber até que ponto a gente pode estender. E se os Bom, participantes. né? A gente terá apresentação de trabalhos daqui a pouco também, iniciar as sessões, então se a gente puder só encaminhar para finalizar. Então, acho que talvez então cada participante fazer um arredondamento final da sua fala. Pronto, ótimo. Fiquem à vontade, Camilo ou Estela. Vou deixar a professora começar. A não ser que ela faça questão também, eu comi. Pode falar. Olha, eu não vou nem tocar muito aqui na apresentação. Eu queria parabenizá-los pela coragem de estar conversando sobre isso. Eu realmente estou um pouco afastado, estou há 5 anos afastado da academia, pretendo voltar para ela. E queria. Sei, estão me ligando. Peraí, estão me ligando. Pronto. Pronto, agora sim. Eu queria parabenizá-los pela coragem de estar conversando sobre isso, né? Pode parecer que é algo banal, mas eu conheço alguns centros de pesquisa que não abordam esse tipo de conversa, né? E principalmente num ambiente que não é em solo amazônico. Então, assim, faz parte de vocês também esse questionamento, essa reflexão, né? Estar atento a essa problemática, porque é um conjunto de problemas e que a gente precisa resolver. Não o Camilo ou a Estela, né? Mas a humanidade vai ter que resolver isso. Então, e o economista também, acredito, ele tem um papel muito importante. Nós somos, assim, importantíssimos nesse processo. Tanto que aos colegas também tem muitas vagas de oportunidade de trabalho, de consultoria, de projetos para a nossa formação, né? Nós que detemos essa capacidade de enxergar valor nas coisas, né? E vou sintetizar nesse termo, de valor. Então, assim, nós somos os responsáveis por fazer isso, de certa forma. Então, acho que eu ia encerrar nesse caminho, assim, de parabenizá-los, né, por estar conversando sobre isso. Queria agradecer muito, foi um prazer, professora, muito bom te ouvir. E os colegas demais aí, vamos em frente. Também estou aqui disponível para qualquer pergunta, colaboração. Obrigada, Camila. Também foi um prazer te conhecer e também aprendi bastante através da sua apresentação, porque, como eu disse, eu estou um pouco afastada do que está acontecendo no Brasil. Então, é sempre ótimo poder conversar com quem está trabalhando aí diretamente na ponta. E eu gostaria de agradecer a oportunidade também, o Bruno, pelo convite, a oportunidade do programa, né, de estar aqui, por terem organizado essa palestra. E acho que a minha principal mensagem, acho que eu já dei, concordo com o Camilo, eu acho que desenvolvimento na Amazônia é uma coisa que todo mundo tem que estar preocupado, porque o que acontece na Amazônia vai afetar não só quem está aí no sul do Brasil, mas até quem está aqui, né, nos Estados Unidos. Do ponto de vista dos bens públicos, né, que são produzidos pela floresta, mas também porque a gente se importa, né, faz parte do nosso país, do ponto de vista ético também e cultural. Então, para mim é uma felicidade poder conversar um pouquinho sobre um assunto que está muito próximo do meu coração, mas que eu, infelizmente, me afastei um pouco e vejo essa apresentação como um marco para voltar a trabalhar com o assunto, tá? Então, quem estiver disposto a colaborar, quiser aprender mais sobre o que eu faço, por favor, entre em contato. E é isso, vira e mexe, eu estou no Brasil, porque minha família mora aí, então... E toda vez que eu vou, eu gosto de inventar umas visitinhas. Legal Obrigada, demais. gente.
Muito bom. Valeu demais, pessoal. Muito obrigado aos professores por estarem aqui, os participantes. Convido a todos a participarem das apresentações de trabalhos e da mesa que tem às 19 horas. O link está no Instagram e no site do evento. Muito obrigado pela participação e até o próximo. Prazer estar com vocês hoje. Um abraço, até mais. Tchau. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.